Jesus conversando com Nicodemos. Tem alguns recados aqui, não posso esquecer depois. Aleluia, Jesus. Evangelho de João, capítulo 3. Eu acho que eu gostaria de pegar os dois versículos de cima, que é o finalzinho do capítulo 2. Estou abrindo a agenda aqui, mas não tem nada escrito. Glória a Deus. Olha o finalzinho. Evangelho de João, capítulo 2, versículo 23. Aí depois nós iniciaremos o capítulo 3. Diz assim: estando ele em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, daqui a pouco está aí, né? Muitos viram os sinais miraculosos que fazia e creram no seu nome. Mas Jesus não confiava neles, pois a todos conhecia. O versículo pequenininho, bem direto. Versículo 25. Ele não necessitava de que alguém lhe testificasse a respeito do homem, pois ele sabia o que havia no homem. Continuando pelo capítulo 3, mas, ou melhor, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo de Deus, pois ninguém poderia fazer esses sinais miraculosos que tu fazes, se Deus não fosse com ele. Jesus respondeu. Aí vem uma fala de Jesus e ele diz assim: em verdade te digo, que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Poderá voltar ao ventre da sua mãe e nascer? Disse Jesus: em verdade te digo. Igreja, deixa eu dar uma observação aqui para você. Esses próximos versículos, com exceção ali do versículo 9, quando Nicodemos faz mais uma pergunta, esses versículos, do versículo 5 até o versículo 21, que nós vamos ler, que eu interrompi agora, mas vou voltar a ler, são versículos de palavras não ditas por discípulos. Não são palavras ditas por apóstolos, são palavras ditas, palavra por palavra, conjugação verbal, intenção, palavrinha por palavrinha, dita por Jesus Cristo. Nós vamos ler o que Jesus falou. Então que esses versículos que nós vamos ler agora possa ressoar dentro do teu interior, como se fosse, e é, o próprio Espírito Santo de Deus falando com você, falando comigo. E que possamos ter, entre muitas coisas, entendimento, possamos compreender que nós nos curvamos a esse Jesus que disse essas palavras. Que essas palavras não são minhas, não são palavras de apóstolos, são palavras de Jesus Cristo. Que o mesmo poder e efeito que foi feito há mais de 2000 anos atrás, quando Jesus liberou essas palavras a Nicodemos, e vieram os resultados futuramente na vida de Nicodemos, que estas palavras possam ser direcionadas tão particularmente à minha pessoa e à sua, em nome de Jesus. Voltando para a leitura das falas de Jesus, versículo 5. Jesus respondeu: em verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito Santo não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito Santo é Espírito. Não te maravilhes de eu te dizer: necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem
nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Versículo 10. Tu és mestre em Israel, referindo-se a Nicodemos, e não compreendes estas coisas? Em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos, e testificamos do que vimos, contudo não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres, e não crestes, como crereis se vos falar das coisas celestiais? Ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem, que está no céu. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, da mesma forma importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu ao seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. A condenação é esta: a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as obras deles eram más. Contudo, todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem vive de acordo com a verdade, vem para a luz, a fim de que se veja claramente que as suas obras são feitas em Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Sobre essa noite me veio um desejo de trazer sobre a minha vida e a tua vida o que é o evangelismo. Essas palavras de Jesus, elas fizeram mudanças na minha vida. Essas palavras de Jesus me levou ao entendimento, a uma compreensão que Deus enviou o seu Filho e eu aceitei. Essas palavras me trouxeram o entendimento do que é ser cristão, do que é olhar para o autor e consumador da vida e da fé. Hoje eu quero falar de evangelho para os evangélicos. Eu quero trazer o evangelho para os evangélicos. Que nós, evangélicos, tenhamos tal consciência de que nós vivemos o evangelho puro e simples. Que nossa crença, a nossa fé, não somente no que Jesus fez, mas no que Ele é, nos levou a uma conversão. Hoje eu gostaria que você entendesse que você é convertido. Eu quero falar para mim: eu creio em Cristo Jesus como meu único, suficiente Senhor e Salvador. Isso não é uma fala que precisa ser dita na frente da igreja, com muitas testemunhas ouvindo, que muitas vezes é chamado de apelo. Às vezes não falamos o apelo da salvação. Na Bíblia não fala do apelo da salvação. Na Bíblia não fala de ninguém ir à frente de uma igreja. Isso tem poucos anos para cá. Mas a palavra de Deus, ela nos pede para que o nosso coração tenha realmente entrado na presença de Deus e declarado Jesus como Senhor e Salvador. E que diante de tudo e todos, tenhamos esse entendimento de que somos cristãos, de que somos evangélicos, de que somos crentes. Por mais que a palavra crente esteja pejorativa, por mais que a palavra crente se tornou em algo chato, algo mal, algo talvez feio, algo que talvez não represente realmente o que é o Evangelho,
mas nós somos aqueles que creem em Jesus Cristo. Nós somos cristãos. Eu tenho um dono, e o meu dono se chama Jesus Cristo. Eu sirvo, eu me curvo. Os meus olhos não se fecham para rezar a deuses estranhos. Os meus olhos, quando se fecham, é para engrandecer o nome do Senhor em oração. Os meus braços, quando se levantam, é para declarar a glória de Deus. E assim é o Senhor. Os nossos joelhos, quando se dobram, não se dobram diante de imagens de esculturas, ou deuses que não podem fazer nada. Os nossos joelhos se dobram pela fé, e quando dobramos os nossos joelhos diante do Senhor nas nossas particularidades, sabemos que estamos entrando no Santo do Santo pela oração. Nós somos cristãos, nós somos evangélicos, nós somos aqueles que olhamos para a cruz e vimos um Deus ressurreto. Nós somos esses. Nós somos esses. Nós olhamos puramente para o Evangelho simples. Não precisamos olhar para mais nada. Não precisamos colocar mais nada na frente de Jesus. Nós temos livre acesso a Jesus Cristo. E a palavra me convida a entrarmos com certeza, com firmeza, com intrepidez na presença do Senhor. Nós somos cristãos. Nós estamos vendo pela internet, se necessário for, todos nós que aqui estamos, colocamos a nossa cabeça numa guilhotina para Jesus Cristo. Eu e você, nós colocamos a nossa cabeça encurvada para receber um facão que não venha a cortar a nossa cabeça. Nós somos assim, não é verdade? Nós somos assim. Nós damos a nossa vida porque nós acreditamos na eternidade. Nós sofremos porque acreditamos na eternidade. A morte é certa, mas a ressurreição também é. Eu dou a minha cabeça a ser cortada, se necessário for, por Jesus Cristo. Nós somos assim, porque nós somos cristãos, porque nós temos o Espírito Santo de Deus. Nós não pegamos em armas. Nós não pegamos em armas para lutar. A nossa arma, a nossa milícia, a nossa arma é mais poderosa. A nossa arma é o Evangelho. Nós somos cristãos. E vai se aproximando cada vez mais dias em que nós, que somos cristãos, iremos mostrar, sim, que somos cristãos. Amém? Nós somos cristãos. Aí entramos no contexto da noite de hoje sobre Nicodemos. Nicodemos estava nessa situação: sou ser ou não ser? Tem que ser ou não ser? Ser ou não ser? Nicodemos estava entrando nessa questão, e alguma coisa o incentivava a querer buscar conversar com o Rabi, a conversar com o mestre. E outra coisa lhe dizia: não, você não pode fazer isso, você tem que continuar preso nas suas tradições. Nas suas tradições. E Nicodemos, a palavra de Deus diz no capítulo, no versículo 1: mas havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos sacerdotes. Nicodemos, e esse que foi ter de noite com Jesus, ele fazia parte do Sinédrio, ele fazia parte do conselho judaico, do Sinédrio, aqueles que julgaram Jesus. Ele fazia parte, olha que interessante me vem aqui, Nicodemos fazendo parte do Sinédrio, fazendo parte do conselho, do conselho judaico. Ele representava o conselho judaico, ele representava o Sinédrio. Ele foi um dos que enviaram pessoas a conversar com João Batista. E chegou lá diante de João Batista e perguntou: tu és o Messias? Porque João Batista estava aparecendo, fazendo o papel de Messias. E assim ele entendeu, mas João Batista estava abrindo as portas para o Messias que viria. Aí Nicodemos mandou pessoas junto com o Sinédrio para perguntar a João Batista para onde ele estava batizando.
tu és o Messias. E João Batista, ele falou, não, eu não sou o Messias, está ali no começo de João capítulo 1, mas o Messias já está entre nós. Porque quando Nicodemos mandou essa pergunta, quando o Sinédrio fez essa pergunta para João Batista, Jesus já estava vivo e já estava entre nós. E eu creio, eu acredito que isso ficou matutando a mente de Nicodemos. E Nicodemos deve ter entrado em um conflito mental. E Nicodemos deve ter entrado no ser ou não ser, fazer ou não fazer, crer ou não crer. E Nicodemos nessa crise existencial, Nicodemos nesse conflito de tradição e fé, o que ele faz? Eu mesmo vou buscar saber, eu mesmo quero ouvir deste mestre, porque eu tenho visto sinais, milagres e maravilhas. Nos versículos anteriores do capítulo 3, nós vemos Jesus falar que não confiava neles. No versículo 24, no capítulo 2, pois a todos conhecia. No versículo 25, ele não necessitava de que alguém lhe testificasse a respeito do homem, pois ele sabia o que havia no coração do homem. E Jesus sabia que aquela multidão que o seguia por causa de sinais, de maravilhas, o seguia por causa do que ele estava fazendo. As pessoas estavam começando a crer. Isso muitas vezes acontece, a crer a ter uma fé nos milagres, uma fé no Deus que realiza, uma fé no Deus que faz. Mas falta uma fé salvadora. Nós durante os estudos comentamos outro dia, existe a fé que é fruto do Espírito, a fé que é fruto do Espírito, a fé que cresce na minha vida para acreditar em milagres, para acreditar que é possível, para acreditar que o amanhã será melhor, para acreditar que mudanças acontecerão. Esta fé é uma fé do Espírito, é uma fé que é do frutos do Espírito, como é bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio. E as pessoas estavam vendo Jesus com esta fé, mas Jesus sabia, porque conhecia o coração deles, que a fé deles ainda não era uma fé salvadora, uma fé de olhar para Jesus e falar, Ele é o Messias. É uma fé que acredita nas coisas boas que vêm do alto, é uma fé que acredita que as coisas podem melhorar, é uma fé que só pensa o melhor, mas não é a fé para a salvação. A fé para a salvação é aquela que eu recebo, é aquela que eu aceito, mesmo se as coisas estejam boas ou ruins. É a fé que diz, pode cortar a minha cabeça, porque mesmo que as coisas não venham ficar melhor, mesmo que as coisas não venham ficar melhor, eu posso perder a cabeça, mas uma coisa que eu não quero perder, é o que a palavra de Deus diz em Apocalipse, vigia a tua coroa, que ninguém roube a tua coroa. Esses homens estão sendo decapitados, esses homens estão perdendo a cabeça, porque eles estão acreditando não no evangelho da prosperidade, não no evangelho de barganha, não no evangelho de propostas indecentes que está manipulando e julgando os povos. Eles estão crendo no evangelho que mostra a eternidade, no evangelho que fala, eu perco a cabeça, mas eu não perco a minha coroa. Evangelho esse que Jesus apresenta a Nicodemos, e no final Jesus fala assim, muitos não aguentarão ficar dentro da igreja por causa deste evangelho, muitos não conseguirão permanecer dentro da igreja por causa deste evangelho, porque ele diz lá no versículo, quando Jesus começa a relatar, quando Jesus começa a falar com Nicodemos, lá no finalzinho ele fala assim, todo aquele, versículo 20, todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Que luz é essa? Que luz é essa que Jesus está se referindo? Você concordaria comigo se eu lhe dissesse que essa luz chama-se luz do Evangelho? Porque é a luz do Evangelho, algo simples, algo puro, a luz
do Evangelho. Só que ao mesmo tempo que é puro, ao mesmo tempo que é simples, ilumina. E ao iluminar, e ao mostrar, traz à tona a realidade. Traz à tona o porquê que estão andando com Jesus. O porquê estão perto de Jesus. O porquê estão querendo Jesus. É por isso que voltando para o começo, ele diz assim: Jesus não cria no coração do homem. Porque Jesus, ele busca ver em nós uma fé primeiro salvadora. Não uma fé manipulativa, não uma fé barganha, não uma fé que eu preciso ter para ter fé. Eu preciso ter para ter fé. Eu preciso receber para ter fé. Eu preciso pegar para ter fé. Eu preciso ver as coisas mudar para ter fé. Não é sobre isso que o Evangelho fala. O que se chama de luz do Evangelho é a luz que ilumina o teu ser, é a luz que ilumina o teu espiritual, é a luz que ilumina as tuas trevas, as minhas trevas, é a luz que ilumina as minhas trevas e me traz para a luz. Isso é Evangelho. Isso é Evangelho. Simples, direto, objetivo, sem rodeios, sem colocar nada, sem parafernálias nenhuma. Proposta do Evangelho simples que apresenta a Nicodemos. E Nicodemos, naquele conflito dele, Jesus fala: Nicodemos, tu veio aqui me procurar de noite. Tu veio aqui atrás de mim durante a noite. E no versículo 2 ele diz: Rabi, depois que ele fala, ele procurou durante a noite, Rabi, e ele usa uma palavra no plural, sabemos. Ele não falou: Rabi, eu sei. Ele falou: Rabi, sabemos, porque ele representa o sinédrio, porque ele representa o conselho judaico, e ele sabe, segundo a história, que os milagres que Jesus estava fazendo não poderiam ser feitos se não fossem o Mestre. O sinédrio sabia, o conselho de judaico sabia. Sabemos que és mestre vindo de Deus, mestre com letra maiúscula, porque ele se referiu, sabia que ele era Jesus Cristo, o Messias, pois ninguém poderia fazer esses sinais miraculosos que tu fazes se Deus não fosse com ele. Eu quero lhe dizer algo em cima desse trecho, que está dentro desse contexto. As pessoas muitas vezes elas sabem quem é Jesus, elas sabem quem é Jesus, elas sabem quem é Deus, e elas sabem o que Jesus pede de nós. Mas novamente fazendo uma espécie de ping-pong aqui na mensagem, pegando o início e o final, eu te levo novamente lá no finalzinho. No final. Sim, no versículo 20 novamente. Todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Não sejam reprovadas. Quando Jesus estava falando, ou melhor, quando Nicodemos procurou Jesus, e Jesus estava falando com Nicodemos, ele falou: nós sabemos. Então há um entendimento, há uma compreensão do ser humano do que ele deve fazer, porém ele não faz. Porque ele olha para o autor e consumador da vida, e ele sabe o que ele tem que fazer, porém ele não faz. Mas ele sabe dentro do seu ser, nem que seja necessário ele ir ter as escondidas com o seu mestre, para que outros não reconheçam, não vejam as claras. Porque algo ele escondia, algo do tradicionalismo, algo tinham medo de ser visto com Jesus e os seus discípulos, e perder toda a sua posição, e perder todos os seus status, quando não muitos, como a igreja, escondido. E às vezes tem pessoas que estão dentro das igrejas evangélicas, e os seus familiares nem sabem que eles são evangélicos. É triste. Muitas vezes estamos envolvidos, estamos ali dentro dos nossos trabalhos, e nem
tem conhecimento que somos cristãos. Daí eu começo a olhar, eu vejo essa conversa e eu começo a ver ali que as desculpas existem, porque eles têm medo que as suas obras sejam reprovadas. A verdade é, Nicodemos não queria mesmo se render a Deus. A verdade é, muitas vezes as vidas não querem mesmo se render a Deus, porque senão alguma atitude, alguma coisa que está sendo feita, que a pessoa ela sabe que tem que parar, que ela sabe que tem que ter mudança, que ela tem que parar de ser uma pessoa que busca Jesus às escondidas. Ela não abraça, ela não quer, porque ela sabe que aquilo vai ser reprovado. Não reprovado pelos homens, mas reprovado pelo Deus que a chama para crescer e evoluir. E continuando aqui, Nicodemos nessa conversa, aí é uma fala interessante, que às vezes as pessoas, até o espírita se pega nisso. Fala assim, em verdade digo, que quem não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Esse nascer de novo foi que às vezes a religião espírita ela se apega. E que eles têm o entendimento deles e nós temos o nosso entendimento. Eles anunciam o que eles creem e nós, como cristãos, anunciamos o que nós cremos. Então vamos falar do que nós cremos e do que nós vemos. Aí nós partimos para o original da palavra de Deus. Não existe uma Bíblia segundo tal, uma Bíblia segundo A, uma Bíblia segundo B, uma Bíblia escrita segundo o pensamento de fulano ou beltrano. Não, a Bíblia é confirmada pela própria Bíblia. A Bíblia confirma ela mesma. A interpretação da Bíblia não é dada pelo plano A, pelo plano B ou pelo plano C. A interpretação da Bíblia, ela é dada pela própria Bíblia. Por isso que existe hermenêutica, por isso que existe apologia, porque a própria ordem da Bíblia confirma ela mesma. Está dando para entender? E é isso que Jesus, na sua própria palavra que é o verbo, ele fala para Nicodemos, mas ele não entende, porque a palavra nascer de novo, e ele sabia, e muitos até hoje não entendem, no seu original significa virtual. Virtual, ou melhor, nascer do alto, ou em outras, também bate na tradução, de cima, de novo significa de cima, porque Jesus diz para ele, aí Nicodemos responde, tem que voltar ao ventre, sendo velho, voltaria ao ventre, poderá voltar ao ventre de sua mãe? Jesus respondeu, em verdade, por que Jesus Cristo fala em verdade duas vezes? Você sabe, porque a palavra dele não existe nada sobre a palavra dele, ele fala e ele afirma. Não é que ele era gato, não. Em verdade, ele fala e ele afirma. Por isso que a Bíblia, ela fala e ela afirma. Qualquer coisa que você quiser seguir na palavra de Deus, como uma tese como algo real, você quer apresentar uma tese, e você quer colocar como algo em prática, qualquer coisa bíblica que você quer pôr em prática, ela precisa ter confirmações. Em verdade, a Bíblia se confirmando. Não pode ser um caso isolado, não pode ser um caso tirado assim. Não pode. Hermenêutica. Sabe por que existe isso? Porque muitas pessoas tumultuam o Evangelho, muitas pessoas complicam o Evangelho, e eles vão no eu acho isso, eu tenho um bom coração, então eu posso fazer isso, eu quero isso. Não, absolutamente não. Nós
De verdade digo que aquele que não nascer da água, batismo, tá? Mas eu não vou entrar nessa questão aqui agora. Batismo e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E ele fala assim para Nicodemos: Nicodemos, você está na carne. Tu és um homem que conhece as Escrituras, mas és carnal. Nicodemos, tu és um homem dos fariseus, tu és um homem principal dos judeus, tu faz parte do conselho do Sinédrio, mas tu é carnal. Aí ele diz, o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito Santo é Espírito. E ele começa a apresentar como é ser nascido de novo. Aí no versículo 7 ele diz: não te maravilhes de eu te dizer. Eu gostei dessa fala. Não te maravilhes de eu te dizer. Pastor, tem hora que você gosta de umas falas que não tem nada a ver, parece. Não te maravilhes de eu te dizer. Jesus estava dizendo em outras palavras para Nicodemos: Nicodemos, do jeito que você está levando, não está certo não. Por isso você está ficando maravilhado e assustado, com cara de pasmo, porque você estava querendo viver de um jeito e não é desse jeito. Por mais que você estudou muito, só que está errado. Nós estamos na nova aliança, nós estamos no Espírito Santo. Então é por isso que ele diz: não te maravilhes de eu te dizer, porque ele deve ter olhado para a cara de Nicodemos e aquela cara de não te maravilhes, do jeito que você está levando está errado, não está bom, não está bom. Aí ele continua e ele dá um exemplo. Aí que ele vai entender mesmo. O vento sopra de onde o vento sopra onde quer. Ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim todo aquele que é nascido do Espírito. Então ele começa a dizer, através dessa palavra, que Deus age como Ele quer, com base nele mesmo. Aí ele vai e diz assim é também, né? Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Quer dizer, vento. Quem controla o vento? Deus. Por isso que nós temos no começo do culto lá em Provérbios. Lembra? Lembras? Quem é que controla o vento? Lembras? Lá na abertura eu já estava trazendo palavras bíblicas para você entender a mensagem agora. Aí eu quero lhe dizer: quem controla a tua vida? Quem controla a tua vida? Era isso que ele queria dizer para Nicodemos. Tão preso nas tradições. Quem controla a tua vida? Assim é o que é nascido do Espírito. Ela é controlada pelo Espírito Santo de Deus. Não precisamos de mais nada, precisamos somente do Espírito Santo de Deus controlando a minha vida. Senhor, Espírito Santo de Deus, controla a minha vida e a vida dos meus. Controla a minha vida e a vida da minha família. Controla a minha vida, controla a vida desta igreja. Aí ele diz assim: deixa eu falar uma coisa para você. Em cima disso aí, assim é todo aquele que é nascido do Espírito, que tem Deus no centro da sua vontade, a maneira certa. Mas eu gostaria de dizer algo mais para você. Satanás não tem nem um pouquinho de medo. É isso mesmo, Satanás não tem nenhum pouquinho de medo de quem prega a palavra de Deus. Satanás não tem medo nenhum de quem prega a palavra de Cristo. Mas como ele tem medo quando nós nos submetemos à vontade de Cristo. Mas como o maligno tem medo quando nós nos submetemos à vontade de Cristo. É isso que ele está falando para Nicodemos. Nicodemos, tu és um pregador, mas tu não és direcionado pelo Espírito Santo. Você, o teu sinédrio e todo o teu conselho judaico não é direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Tanto que você sabe que deu cruz. Tanto que Jesus apresenta isso para ele mais à frente. Chega e fala assim, acelerando:
versículo 10, né? Tu és mestre em Israel e não compreende essas coisas, argumento. Aí no versículo 11, em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos. Nós quem? Jesus, seus discípulos. Contudo, não aceitais, quer dizer, você e o teu sinédrio, o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, da mesma forma, importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Da mesma maneira, Nicodemos, que você sabe muito bem, porque você conhece os pergaminhos, e aquela cobra que representava Jesus foi levantada, da mesma maneira Jesus Cristo também foi levantado na cruz, para que todo aquele que olhasse tenha vida eterna e reconhecesse. Aí ele diz no versículo 16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu até entendo que ficou um pouquinho difícil para Nicodemos, porque Jesus estava falando dele próprio para ele. Hoje nós olhamos para João 3,16. João 3,16 nos diz que em Cristo Jesus nós somos salvos. Por isso que Nicodemos só veio entender após a morte e ressurreição de Jesus. Aí ele veio entender. Demorou, Nicodemos. Mas quando Nicodemos conseguiu entender que a ressurreição, como esses homens que estão sendo decapitados entendem. Nós encaramos sofrimento porque nós acreditamos na ressurreição. Nós encaramos sofrimento porque nós cremos em Cristo Jesus. Nós somos evangélicos cristãos. E vai chegando ao seu final, depois que ele apresenta, e ele fala assim no versículo 18: quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Não será condenado, já está condenado. Se vier a falecer ou qualquer coisa sem crer em Jesus Cristo, com a fé salvadora, não, repito, não a fé de acreditar em milagres, mas a fé de ver Jesus como aquele que foi crucificado e ressurreto. Era isso que Jesus queria dizer. Aí ele termina dizendo, no versículo 19: a condenação é esta: a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as obras deles eram más. A condenação é esta, quer dizer, o juízo virá. Todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Nós já falamos sobre isso, as famosas desculpas. No versículo 21, mas quem vive de acordo com a verdade vem para a luz, a fim de que seja clara, assim que se veja claramente que as suas obras são feitas em Deus. Eu gostaria de encerrar colocando duas coisas em cima desse versículo 21. Quando ele nos diz, mas quem vive de acordo com a verdade, vem para a luz. Mas quem vive de acordo com a verdade, vem para a luz. A pessoa, ela olha para a verdade, ela olha para a mensagem da verdade, ela olha para Cristo. Por mais que ela tenha erros e falhas, ela olha, mas ela fala, eu desejo ir para a luz. Por mais que tomem conhecimento de quem eu era. Você já ouviu testemunhos? Uma pessoa realmente convertida, ela dá testemunhos da sua vida. E não, ela às vezes fala e não se importa do que fez, não se importa de nada mais. Ela não está preocupada, ela fala, eu era orgulhoso mesmo. Vemos isso na televisão às vezes. Eu era assim, eu era essa mulher mesmo, eu era esse homem mesmo. Eles têm coragem de dizer, porque isso é a prova de que eles entenderam o que é Jesus Cristo e não apenas milagres. A pessoa, ela pode viver o milagre, ela pode viver o milagre
do Evangelho na sua própria vida, porque não se gera mudanças. Nós vemos pessoas darem testemunho de suas curas, mas não significa ser salvo. A fé é diferente. E a fé que hoje Deus traz a minha lembrança, que traz a sua lembrança, é a fé que te põe aqui dentro. Assim eu creio, ou prefiro crer. É a fé salvadora, que não importa se o vento está soprando, não importa se a folha da bananeira está indo para a direita ou para a esquerda. É a fé salvadora. A fé salvadora de que Deus enviou o seu Filho. É a fé que me fez declarar, aceitar, ver que eu era o mais miserável, o mais podre dos homens. Mas a graça e a misericórdia de Deus me resgatou, me salvou. Por isso que essas pessoas têm ousadia de dar testemunhos. E às vezes a pessoa ela vive um milagre, mas ela não se converteu. Ela tem vergonha de falar e ela continua nos seus erros. Ela não vem para a luz. Eu gostaria de dizer, se encobrirmos as nossas feridas por conta do medo e da vergonha, nossas trevas interiores não poderão ser iluminadas, nem se tornarão luz para os outros. Deixa eu ler o que eu escrevi aqui. Se encobrirmos as nossas feridas por conta do medo, por conta da vergonha, nossas trevas interiores não poderão ser iluminadas, nem se tornarão luz para os outros. Agora leia de novo, versículo 20, versículo 21. Mas aquele que vive de acordo com a verdade, vem para a luz, a fim de que se veja claramente que as suas obras são feitas em Deus. O segundo ponto para encerrarmos é algo para motivar a mim e motivar a cada um de vocês, e motivar aqueles que vão nos ouvir pelo YouTube, porque toda habilidade, toda capacitação, toda revelação, vou repetir mais uma vez, toda capacidade, toda revelação, ela vem, toda habilidade, ela vem do alto para nós. Ela vem de Deus para nós. Toda capacitação, toda habilidade, toda revelação tem de estar debaixo do domínio de Deus. Por isso que as nossas obras são feitas em Deus. Tem pessoas que querem fazer obras para Deus. Você vai terminar cansado ou cansada. Nós não fazemos obras para Deus, nós fazemos obra em Deus. É diferente eu fazer algo para você, vou fazer algo para você, ou vou fazer algo junto com você. É bem diferente. E quando se trata das coisas espirituais, não adianta dizer, eu vou fazer algo para ti. Não, porque vamos ficar cansados e abatidos. Nós temos que falar, Senhor, posso fazer contigo? Eu posso fazer algo por você, Neide? Posso fazer, mas podemos fazer algo junto. É isso que Deus tem dizendo. Podemos fazer igreja para Deus? Podemos. Vamos terminar cansados e abatidos. Mas podemos fazer em Deus. Em Deus. Toda capacidade, toda revelação, toda habilidade vem do alto. Talvez agora você vai entender porque pessoas estão perdendo suas cabeças por amor ao cristianismo. Porque eles receberam uma revelação e eles se sentiram capazes de falar assim, pode cortar. Que Deus abençoe a sua vida. Nós somos evangélicos. Que Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de orar. Vamos nos colocar de pé.